Me larga, abacaxi do caralho! Me larga, filha da puta! Porra! Os protagonistas são a parte mais importante de um anime. Isso é óbvio, né? Porra, eles que fazem a história do anime girar. E a maioria deles são fenomenais. Fazem o papel de protagonista com brilho. O Shigeo de Mob Psycho 100, o Itadori de Jujutsu Kaisen, todos os protagonistas de Jojo. Mas nesse emaranhado de protagonistas, tem sempre aqueles que são... qual era a palavra? Um saco de merda. E é deles que eu quero falar. Dos protagonistas de anime que me fazem querer enfiar um avião inteiro no meu cu. Antes de começar a lista oficial, eu quero fazer uma menção honrosa pro nosso querido Tanjiro, porque esse moleque me irrita. Primeiro que ele é o clássico clichê do protagonista bonzinho, e eu detesto isso, protagonistas bonzinhos que estão sempre com um sorriso no rosto me irritam. Mas pelo menos o Tanjiro dosa um pouquinho isso, e ele tem sentimentos, diferente de outros personagens presentes nessa lista. Só que o que mais me deixa puto com o Tanjiro é outro clichê que eu também detesto, que é o clichê do escolhido, aquele que é predestinado a salvar todos. Isso é uma merda. No anime não é diretamente dito que o Tanjiro é o escolhido, mas todos os acontecimentos da história indicam que ele é sim o escolhido. Primeiro que ele é o único que consegue usar a respiração do sol. A primeira respiração é a mais poderosa de todas. Uma respiração que só os caçadores mais habilidosos conseguiram. Na verdade não. A gente não vê esses caçadores fodas usando a respiração do sol. O único que a gente sabe é o Iorichi. Iorichi é um personagem ridículo, eu odeio o Iorichi. Iorichi! E ele também foi o primeiro a despertar a marca do caçador, coisa que só os mais fortes realizaram. Ai meu Deus, o protagonismo nem tá escancarado no anime. Segundo, o próprio anime diz que em 113 anos ninguém nunca conseguiu derrotar uma lua superior. Foi só o Tanjiro entrar pro Kizatsutai que todos os luas superiores foram sendo mortos, um por um. Um jeito pra não deixar esse protagonismo tão escancarado seria fazendo com que os demônios fossem sim sendo mortos pelo Kizatsutai, mas que o Muzan fosse repondo eles de um jeito que fosse quase inútil os esforços dos caçadores. Terceiro, na verdade isso é uma coisa que me irrita em Kimetsu inteiro, é que quando a Nezuko conquista o sol lá no arco da Vila dos Ferreiros, ninguém se pergunta como caralhos ela consegue sair na luz do sol. Absolutamente ninguém se questiona sobre isso. Então como que ninguém se pergunta como que uma Oni, que é de conhecimento geral que Onis morrem no sol, tá saindo na luz do sol de boa? Eu acho que essa é uma dúvida bem válida, não queria dizer nada não. Outra menção honrosa é pro Iruma. Eu não sei qual é a história dele, eu não sei qual a personalidade dele, mas a cara dele já me irrita. Só isso me faz odiar ele. Vamos pro top 5 logo, que eu já tô explodindo aqui. Eu vou ser sincero, eu não odiava o Midoriya desde o início da série. Ele é um protagonista bem decente, nada que fugir do padrão, mas era sim um bom protagonista. Só que conforme a história foi avançando, a falta de desenvolvimento do Deku ficou tão evidente, visto que outros personagens como o Bakugou e principalmente o Todoroki tiveram desenvolvimentos muito melhor do que o dele. Porra, o Midoriya não evolui em nada desde o início da obra. Eu comecei a ter asco do Deku lá no arco da licença provisória, que lá a gente descobre que o Todoroki tem um passado com um aluno da Shiketsu, o Inasa. Basicamente o Endeavor foi um cuzão com ele no passado e o Todoroki foi igualzinho no dia da prova da UA. E eu percebi que esse arco tava muito mais legal porque eu queria ver Inasa e Todoroki, não o Midoriya. Qualquer coisa que envolvesse eles dois era muito mais interessante do que qualquer coisa que o Midoriya tava fazendo. E isso se repete pra todos os arcos seguintes. No arco do Overhaul, todos os personagens de lá tinham mais personalidade e poderes mais criativos que o do Deku. Eu queria ver eles lutando, porque todos eram muito mais legais. O arco do Festival Cultural, eu não lembro de porra nenhuma desse arco, sinceramente. Arco do Endeavor contra o Nomu, de novo, é muito mais legal porque simplesmente não tem o Deku, é só o Endeavor descendo a porrada no Nomu, isso é incrível. Arco da turma A versus a turma B, pior arco de Boku no Hero, chato pra caralho. Esse arco foi tão insuportável que me deu vontade de desistir do anime e só voltar quando My Villain Academia fosse adaptado. Sem falar que o arco da agência do Endeavor veio na frente, porque no mangá ele vem depois de My Villain Academia, que diga-se de passagem é bem chato. My Villain Academia é possivelmente um dos melhores arcos da história, porque os vilões de Boku no Hero são facilmente os melhores personagens dessa merda. O arco da Primeira Guerra eu gosto bastante, claro que o anime não se compara ao mangá, que isso fique bem claro, mas eu diria que esse é o meu arco favorito de Boku no Hero, simplesmente porque os vilões vencem. Eu amo quando os vilões vencem. Mas é depois desse arco que a minha raiva pelo Deku cresce pra um caralho, no maldito arco do Deku Dark, que podia ser o melhor arco desse mangá inteiro. Quando personagens estão na sua fase Dark, eles estão no limite da insanidade, sem se importar com porra nenhuma. As lutas que eles entram sempre acabam bem dolorosas pros seus adversários. Então vamos pegar a luta dele contra o Muscular, um vilão lá da terceira temporada. O Deku finaliza a luta com um golpe. A caceta de um único golpe! Nesse mesmo arco, durante a luta contra a Lady Nagant, ele decide por conta própria salvar o Overhaul.
o grande vilão da 4ª temporada, que fez a Eri, uma criança, passar por um monte de merda. Não, dark pra caralho, né? Sério, eu bolei uma decisão melhor de roteiro em uns 3 minutos. O Deku vê que a Nagant tá mantendo alguém de refém, ele salva a pessoa, e depois ele nota que quem ele salvou era o Overhaul. Aí sim seria coerente ele ter salvado o Overhaul, porque ele não sabia quem era. E depois da luta, o Deku ainda diz pro Chisaki ir se desculpar com a Eri. Ah, vai tomar no seu cu, Deku. Se o Overhaul aparecer na frente da Eri, ela tem um infarto, caralho. E o estopim da minha raiva é quando, na reunião com os outros portadores do One for All, todos explicando a situação atual pro Deku, que o Shigaraki já tá num caminho sem volta, ele é o puro mal, não tem mais nenhuma gota de bondade nele. Mas mesmo assim, esse fudido de cabelo verde decide que não vai matar o Shigaraki, porque no fundo ele sabe que o Shigaraki tem um bom coração. Ainda bem que o Shigaraki morreu no final do mangá, porque senão era bye bye Japão. Ai, chega, vamos logo pro próximo antes que eu coma meu celular por causa desse personagem. Meu querido amigo R3 que tá vendo esse vídeo agora, eu sei que você quer pular no meu pescoço. O Ayanokoji é um protagonista extremamente entediante, porque esse desgraçado é a porra de um deus ex-máquina. Esse personagem maldito não sofre nenhuma dificuldade durante o anime inteiro. Não tem graça nenhuma acompanhar a história dele. Por exemplo, lá no final da 1ª temporada, em que ele fica lá naquela ilha do caralho lá não sei das quantas. Quando é revelado que tudo que tava acontecendo lá já tava sendo premeditado pelo Ayanokoji, é de fato muito foda, porque tu não espera isso. É realmente algo maneiríssimo. Agora, partindo pro final da 2ª temporada, quando a Karizawa tá sofrendo o pão que o diabo amassou na mão do Ryuin, o certo seria o espectador pensar: caralho, como é que a Karizawa vai sair dessa situação? Só que até chegar à conclusão, já ficou tão claro que o Ayanokoji é praticamente um deus nesse universo que não tem graça nenhuma em ver. Porque já tá óbvio que ele tá manipulando toda a situação pra sair conforme ele planeja, tirando toda a graça de assistir qualquer coisa desse anime. Sem falar que, qual é a personalidade do Ayanokoji? Ah, ela é frio e inteligente. Foda-se, é só isso? Qual que é a motivação que ele tem pra estar na escola? Pelo que eu vi nas 2 temporadas do anime, ele odeia o próprio pai e acaba por aí. Porque só parece que ele tá vivendo sem nenhum objetivo. Aí fica foda quando literalmente todos os personagens da obra, sem exceção, todos mesmo, são 1000 vezes mais interessantes que o Ayanokoji. Beijo pra Kushida. E também outra coisa que me irrita nele é essa cara de cu que ele fica no anime inteiro. Eu entendo que não demonstrar emoções faz parte da característica intelectual do personagem, não sei o que, mas eu não ligo, porque eu acho isso uma decisão bosta. Não tô dizendo que ele precisa ser extremamente expressivo, mas puta que pariu, mané, até o Noah de Sense Life consegue ser mais expressivo que ele. Nesse quesito, eu prefiro muito mais ele no mangá, já que ele demonstra um pouquinho mais de emoção, mas sem perder a essência do personagem. Eu acho. ênfase que eu estou falando da aparência dele, porque eu não li o mangá, então ele como personagem pode ser uma merda lá, mas eu tô falando que eu prefiro a aparência do mangá, tudo bem? Se alguém aí leu o mangá, me fala nos comentários, que eu adoraria saber como ele é no mangá, não ironicamente. Mas entre todos, ele é o que eu tenho menos coisas contra, na verdade. Só botei ele na thumbnail pra poder chamar a atenção, porque a minha vontade era colocar outro personagem na thumb, que já já ele vai dar as caras. Ai, Takemichi, é incrível como você é o protagonista mais bucha de todos os tempos. Se me falassem que ele é o speedrunner número 1 de Undertale na Rota Pacifista, eu com certeza acreditaria. Porque na esmagadora maioria dos conflitos que ele se mete, ele resolve todos apanhando. É a primeira vez que eu vejo um protagonista ser um saco de pancadas durante a obra inteira. Vamos começar aqui, pra um cara que tá envolvido com gangues de rua criminosas, ele é bem desnutrido, viu? Desnutrido até demais. Parece eu na vida real. E quando um protagonista tem um físico parecido com o meu, é preocupante. Muito preocupante. Ele também é um péssimo viajante temporal. Na maioria das vezes, ele só volta no tempo sem nenhum plano e só implora pro vilão da vez não fazer o que ele ia fazer. E reza pra ele mudar de ideia. Sem falar que nessa cena, ele tá lutando com esses cabas aqui, pra tentar salvar o Draken. ênfase no tentar, porque ele é tão ruim como protagonista que quase não salva. Mas ele, numa luta com 5 caras com o dobro do tamanho dele, o Takemichi tá com uma faca fincada na mão. Ele arranca a faca e joga no chão. Que maluco burro! E por fim, o final do mangá. Ele é ruim, pasmem. O Takemichi e o Mike conseguem viajar no tempo juntos de forma que não é explicada, não foda-se. E eles magicamente fazem alguma coisa para que todos os personagens tenham um final feliz. Como eles fizeram isso? Eu não sei, o mangá não explica. O Takemichi deve ter apanhado para todo mundo até geral ficar de boa. Mas pelo menos o Takemichi tem os próprios objetivos e tem consistência na jornada dele para cumpri-los. Diferente do próximo protagonista. O Kirito se tornou um dos maiores sacos de merda que eu tive o desprazer de assistir o anime. ênfase que eu só vi a primeira temporada, porque se esse lixo aqui é a parte boa do anime, eu não quero nem saber como é a parte que a comunidade considera ruim, tá? Mas enfim, o que faz eu odiar mais o Kirito do que todos esses outros personagens? É uma coisa que todos esses bonecos têm e o Kirito não, que é consistência. Vamos lá, primeiro que o Kirito só tenta.
Ele só tenta ser Ed. É a primeira vez que eu vejo um personagem de anime falhar em ser Ed. E comparado com qualquer outro personagem Ed que você pensar, o Kirito é muito merda. Porra, olha pra cara dele. Se ele é um personagem Ed, o Vegeta é um personagem de tsundere, então. Não, calma aí. O Kirito também fica nesse lenga-lenga do caralho de ficar falando que é um jogador solo, que não joga em grupo, não sei o que. Aí, episódios depois do anime ter estabelecido isso, ele se junta numa guilda. Muito consistente, anime, parabéns. E por ele ter entrado nessa guilda, o Kirito diretamente é ocupado pela morte dessa mina aqui, que eu não lembro o nome e eu não me importo, tá? Foda-se. Pois pra relembrar vocês, meus amigos, ela tava com medo de ir na dungeon, então ela queria ficar na safe zone, que é impossível de morrer. Só que o otário do Kirito convence ela de ir com a guilda, dizendo que ele ia proteger ela, não sei o que. E o que acontece? Ela morre por culpa total do imbecil do Kirito. E claro, o fatídico final da primeira temporada, que o Kirito sai de uma experiência virtual traumática que poderia ter levado à morte e vai direto pra outra. E por último, mas não menos importante, o seu fatídico relacionamento com a Asuna. Que eu só digo uma coisa, a Asuna é corna, tadinha. Eu finalmente vou poder destilar todo o ódio que eu tenho por esse personagem desgraçado. Vamos em ordem de acontecimento, que só pra constar, eu não aguentei nem a primeira temporada, eu só fui até o episódio 17, e sinceramente, eu acho que já foi muito. Mas vamos lá que, antes de eu falar do Rudeus, eu quero falar do pai dele, que se o Rudeus é um filho da puta desses, é porque puxou o pai, porque ele simplesmente traiu a esposa e engravidou a empregada da casa. Agora dá pra ver de onde vem tanta filha da putice. Começando antes mesmo dele entrar no mundo medieval, quando o Rudeus era só um fudido recluso sem emprego e tava sendo despejado do AP, um dos caras da Receita Federal olha pro PC do Rudeus e diz: que nojo. Eu não faço a menor ideia do que ele tava assistindo, mas eu tenho algumas teorias tendo em vista o histórico dele na série. Mas é melhor eu não falar porque eu não quero que esse vídeo seja derrubado, tá? Fica na sua imaginação. E ao reencarnar no mundo medieval ainda com a mesma consciência sem saber quem são aqueles indivíduos, vulgo seus pais, a primeira coisa que ele pensa quando vê a mãe dele é: uau, que melões, vou apertar. Olha, se eu tivesse morrido e reencarnasse em outro mundo, apertar seios seria a minha última preocupação, sendo bem honesto. Um tempo se passa e vendo que o Rudeus era um prodígio na magia, seus pais contratam uma professora particular pra ele, a Roxy, que é muito gente fina. Ela e o Rogerd são os únicos personagens que prestam nessa merda. Só que o Rudeus, sendo um bom arrombado que ele é, sempre assediava ela quando possível. Por exemplo, tentando ver ela se trocando ou roubando as calcinhas dela. Coisa que o pai dele não repudia. Tô falando, tal pai, tal filho. Próximo. Quando ele conhece a Sylphie e como o Rudeus só pensa com a cabeça de baixo, ele pensa que ela, na verdade, é ele. Pelo simples motivo de, eu não sei, cabelo curto? Porque o design dela é bem feminino. Inclusive, pelo que eu sei, essa viadagem se repete na segunda temporada, com o Rudeus não reconhecendo a Sylphie com esse disfarce aqui. Além de broxa, é burro. Ah, e mais detalhe, meu amigo me forçou a desenhar a Sylphie um dia. Vai se fuder, R3. Continuando com a timeline de arrombadagens do Rudeus, ambos vão tomar banho juntos, com o Rudeus acreditando fielmente que a Sylphie também era um menino. E sinceramente, essa cena foi bem gay. Mas a Sylphie não tava nem um pouco à vontade com aquilo. O Rudeus já devia ter percebido aí, mas né? E assim, tirando a toalha e descobrindo a verdade. Olha, eu até perdoaria o Rudeus se ele se arrependesse logo de cara e implorasse por perdão. Mas não, ele fica lá observando por longos segundos. Próximo tópico, eu acho que esse aqui é o mais fudido. Rudeus foi mandado pra puta que pariu pra ensinar magia pra essa mina aí, a Aeris, que era a minha personagem favorita, até o anime estragar ela. Mas tenha em mente que o Rudeus tem uns 12 anos, mas com a mente de um taradão de 30. E a Aeris só tem 12 anos, com a mentalidade de 12 mesmo. Então imagina a minha surpresa vendo a cena do Rudeus querendo fuder com a Aeris. Cara, você tem noção do quão bizarro é isso? Praticamente pedofilia. Eu juro, eu quase dropei o anime aqui, mas os desgraçados dos meus amigos falaram pra eu continuar. Vocês me odeiam, né? Sim. Aí do nada vem um raio muito pica mandando a Aeris e o Rudeus pra puta que pariu de novo. E o Rudeus encontra essa Loli. Sim, uma Loli. Esse anime fica cada vez pior, eu tô falando. Ela diz que vai fazer qualquer coisa que o Rudeus quiser como agradecimento por ele ter salvo a vida dela. Pô, olha que milagre. Ele pode pedir algum artefato mágico, um mapa pra ele conseguir voltar pra casa? Não, ele quer poder apreciar o corpo dela. Rudeus, isso é uma Loli! Partindo pra segunda temporada, como eu falei, eu não assisti, então eu tô me baseando em reviews que eu vi. Mas o Rudeus tinha duas opções pra sua jornada: ir salvar a sua mãe ou curar o seu problema de impotência sexual. E o que ele faz? Se você diz que ele vai atrás da mãe, sua inocência me inveja. É claro que ele prefere resolver o problema do pau dele. Até porque foda-se a minha mãe, né, guys? Minha pica é mais importante. Em resumo, ele engloba tudo o que eu mais odeio. Personagem pervertido, ele é literalmente um mineta, só que piorado. E aliás, quando eu fui ver Classroom of the Elite, o dublador do Rudeus também dubla um personagem lá. E quando ele falou, eu quase tive um infarto. Agora eu não posso mais ouvir a voz desse dublador, senão tenho o risco de morrer. Obrigado, Mushoku Tensei.
Enfim, personagens merdas que me irritam por existir, mas eu prefiro que existam, pois assim eu posso fazer vídeos destilando parte do meu ódio por cima deles. E se também tem algum protagonista de anime que você odeia, deixa nos comentários e o motivo pelo qual você odeia ele, porque eu quero fazer uma continuação desse vídeo com os protagonistas de vocês. Mas é isso, o veneno foi destilado com sucesso e até o próximo vídeo.